Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa apresentação faz parte de um rito importante na pós-graduação, que é, em um certo momento, no início do semestre, nós temos uma aula inaugural, um momento em que a universidade se abre para ouvir uma reflexão de pessoas experientes, de atitudes inovadoras, das nossas áreas de conhecimento, né? No caso, aqui o programa de pós-graduação em urbanismo convidou o Lúcio Gregory, que eu trato o Lúcio Gregory como professor, apesar dele não ser, cujo currículo fala por si mesmo, né? O Lúcio Gregory trabalhou na criação da Emplasa, no Sistema Metropolitano de Planejamento da Grande São Paulo, há muito tempo atrás, trabalhou no SEAD, trabalhou na CETESB, foi secretário de Edificações e depois secretário de Transportes do município de São Paulo, e depois dessa longa trajetória tem atuado na discussão da mobilidade urbana do ponto de vista do usuário, né? da relação do usuário com a cidade, né? E nesse sentido dessa ação é que nós o convidamos para vir fazer uma reflexão para provocar os urbanistas e os colegas que estão estudando aqui para mestres e para doutores da área, né, nos provocar em relação a uma reflexão sobre a importância da mobilidade urbana e como esse quadro se apresenta para o urbanismo contemporâneo nas cidades brasileiras onde nós mesmos estamos vivendo e sofrendo os impactos, né, de diversas contradições que a produção da cidade nos levou. Então, eu quero que vocês deem boas-vindas ao Lúcio e acho que nós vamos ter uma boa tarde de exploração desse tema. A ideia é ele vai fazer uma apresentação e depois nós vamos abrir para o debate, que é o que é justamente o objetivo desse convite, né? Trazer a reflexão e que a gente possa aproveitar também para nos conhecermos melhor. Eu quero agradecer a presença do pessoal da graduação, que veio também participar, dos alunos de iniciação científica, que eu estou vendo alguns por aqui, e uma boa tarde para nós. Obrigada, Lúcio, agora é com você. Bem, boa tarde, eu quero agradecer o edifício da Universidade Católica, a pessoa da professora Laura Bueno, a quem conheço de alguns poucos anos, e agradecer a presença de vocês. Desde já me informar a vocês que, como ela bem colocou, eu não sou um homem de formação acadêmica, que pese o fato de ter um título universitário, engenheiro de profissão, na origem, mas por questões de atividade profissional, fui obrigado a conviver bastante com as questões relativas ao urbanismo, e com urbanistas e pessoas que lidam com esse assunto. E é por conta disso que eu vou falar. Portanto, me desculpe desde já por eventuais derrapadas de caráter acadêmico, mas faz parte da minha formação. Eu começaria dizendo a vocês o seguinte: quando recebi o convite, eu fui me indagar como é que vou chegar ao assunto mobilidade, que foi um assunto que assim, detonou a minha presença aqui. Mas eu queria chegar aí fazendo uma breve passagem pela questão do urbano. O urbano, digamos que é um conceito, é uma expressão do modo de produção. O urbano
é uma categoria, vamos dizer assim, abstrata, que está relacionado a modo de produção onde acontece este urbano. Contrariamente à cidade. A cidade é a construção concreta, é a realização concreta desse urbano, através de suas ruas, suas edificações e da forma pela qual a cidade se realiza concretamente. Faço essa distinção para a gente depois lidar com essa questão do urbano muito a partir dessa ideia de uma expressão abstrata ligada ao modo de produção. Modo de produção no sentido clássico do termo, né? A forma pela qual se dão as relações sociais relativas à produção e reprodução das mercadorias e dos excedentes de uma economia e a forma pela qual esses excedentes da economia são apropriados. No caso, simplificadamente mais falando, no Brasil, por exemplo, vivemos no modo de produção capitalista. Este modo de produção poderá ter variantes diversas, desde a escola liberal, ou uma escola neoliberal, uma escola mais keynesiana, ou uma escola menos keynesiana, mas como modo de produção, ele tem uma característica pela qual o excedente que é produzido é apropriado basicamente pelos detentores do capital. Essa é o que chama de capitalismo. O capitalismo tem uma expressão urbana. O urbano do capitalismo é um. Poderão existir outras expressões abstratas do urbano, né? Eu poderia dizer, por exemplo, comentava agora mesmo com a professora Laura, eu fiz uma viagem para visitar meu filho que mora em Montreal e fui via Cidade do Panamá, Havana, cidade de Montreal, né? E nessa viagem pude constatar como se dá o urbano diferente. Na cidade do Panamá, uma cidade de modo de produção capitalista, num determinado estágio, né? Na outra extremidade, Montreal, uma cidade de modo capitalista, num outro estágio, muito adiante daquele da cidade do Panamá, e Havana, uma cidade de modo de produção que não é capitalista. É interessante porque vocês, se fizerem essa viagem, comentava com a professora Laura, que eu recomendaria essa viagem como uma forma prática de você fazer um curso rapidíssimo de pós-graduação em urbanismo. Você vai ver como se dá diferentemente essa expressão abstrata do urbano conforme o modo de produção. E mesmo nos modos de produção em diferentes estágios. Cidade do Panamá é uma cidade que você chega, o aeroporto fica a uma certa distância, você pega uma estrada sem vergonha de vagabunda, né, que inunda quando chove, mas se você chega e ao longo você vê o skyline de Cidade do Panamá, com variadas torres de Donald Trump, literalmente torres de Donald Trump, com alguns viadutos, vias se entrelaçam, aquela coisa que você conhece, e você fala, opa, tem duas, aí fica muito claro, tem duas cidades do Panamá, essa cidade que eu falo a vocês, vista por esse skyline, e tem uma outra cidade que é a cidade onde mora o resto das pessoas da cidade do Panamá, né, onde você à noite andará e verá carros com alguns lugares, pelo menos que eu fui, que tem porta-mala erguido, com som em alto som, o pessoal dançando ali dentro de um boteco e chama você para tomar uma cerveja. É outra cidade do Panamá. E tem a cidade do Donald Trump. Depois eu fui para Havana. Havana, é difícil descrever Havana, né? Porque é uma cidade que desde 1959 não tem indústria imobiliária. Vocês conseguem imaginar o que é uma cidade que não tem indústria imobiliária tal como nós a conhecemos? Claro que ela tem uma produção imobiliária de um certo tipo, mas que não tem nenhuma proporção
com a chamada indústria petrolífera brasileira. Havana também, por outro lado, não tem nenhuma ligação efetiva com outros modos de produção capitalistas. Portanto, ela não tem nenhum compromisso com a indústria automobilística. Dá para vocês imaginarem uma cidade que não tem o urbano, né, configurado a partir do modo de transporte via transporte individual automóvel? Dá para vocês imaginarem por um minuto que é um outro lugar, é outra cidade. E daí fui para Montreal. Montreal eu havia estado em 1989, por conta exatamente de ser secretário de obras de São Paulo. Existe uma... Toronto é cidade irmã de São Paulo. Não sei bem o que quer dizer uma cidade irmã, mas assim, irmãs, por tratados mútuos, né? Nenhuma origem comum, conforme vocês podem imaginar. E lá fui a Montreal. E vi a Montreal que eu conheci em 1989, que é mais ou menos... Opa, a Montreal assim. É uma cidade, vejam, cheia de gente, né? Tem um cara lá tocando violão, tá vendo? Uma guitarra, sei lá o quê. A calçada, prestem atenção na largura da calçada. Eu sou meio fissurado em largura de calçada, porque no Brasil calçada é um negócio meio, né? Então, outra foto vai mostrar talvez isso também, que é... Fecha aqui. Essa também, uma continuação, uma ideia de como é a cidade típica de Montreal que eu conheci em 89. Aqui uma outra visão. Vejam a proporção das calçadas com a faixa de veículos, né? Uma boa generosidade de calçadas, e essa não é uma das avenidas que tem calçada mais larga, né? Aqui também, caso típico, né? A calçada não chega a ser como em algumas coisas de Paris, mas enfim, a proporção calçada, faixa de veículos é uma proporção muito interessante para os pedestres. E, em seguida, fui aonde mora meu filho agora. Ele trabalha na Bombardier, que é uma empresa que faz aviões lá, concorrente da Embraer, e eis aqui a Nova Montreal. Isso que vocês estão vendo é assim, ó. É curioso, né? Vocês viram a calçada, ela agora ficou reduzida a pouco mais de 1 metro de largura. Por quê? Por uma razão muito simples. Isso aí foi feito, não é para pedestre. Pedestre inexiste para esse urbano aí. Aqui são 2 faixas de rolamento bastante generosas, né? A extensão dessas avenidas, eu peguei uma delas, porque tem uma meia dúzia dessas assim, é de 30 a 40 quilômetros de extensão, de 30, né? Expressways, que eles chamam, ou parkways. E aqui vocês têm, ao lado, são enormes lojas de departamentos, ou supermercados, etc. Comércio, pequena coisa de indústria, quase nada. Com estacionamentos, que vocês estão tendo uma ideia ali. A média de veículos por estacionamento é em torno de 600 a 800 carros por estacionamento. A conclusão que você chega é que é o seguinte: se você não tiver carro, meu amigo, você não existe aqui. Eu tive essa experiência concreta, fui a de carro num supermercado, uma loja de departamento, Sears, aliás, e lá não encontrei o que queria e falei para a minha mulher, então vamos lá naquele outro. E, tontamente não percebi que para ir daqui até aquele outro eu atravessava 2 estacionamentos de 800 veículos cada um. E andamos aproximadamente 1,5 km a 2 para chegar na outra loja do departamento, tendo que atravessar esse viário aí. Claro que tem uma faixa de segurança num certo momento, mas enfim, esse é o padrão, né, do urbano, né, de um outro que está ligado, obviamente, ao modo de produção canadense, pós uma certa época, que não é aquela
da cidade de Montreal que nós mostramos no início. Aqui eu continuo mostrando algumas coisas só para vocês terem uma ideia dessas proporções aí. Tá? Bem, eu espero que tenha convencido vocês de que urbanismo tem tudo a ver com política. Ou melhor, urbanismo é política. Na verdade, apesar de ser uma área de conhecimento dos seres humanos relativos ao urbano e às cidades, mas ela é, a meu modo de ver, urbanismo é política. É um ramo de conhecimento da política e do conhecimento humano que diz respeito à produção e reprodução das cidades. Para mim, isso seria uma forma de entender o urbanismo aqui, numa rápida síntese do que a gente está falando. Alguns exemplos eu vi aqui, algumas coisas. O chamado, e é interessante como tudo isso é falado e feito de um modo tal que fica obscurecido frequentemente essa ideia de que o urbanismo é política. Urbanismo, estou falando de cidade, hein? Urbanismo, essa expressão abstrata da sociedade que é política. Desastres naturais. Os desastres naturais não são naturais, são socialmente construídos. Né? Quando tem lá um desastre, aspas, natural, dito pela imprensa, choveu muito, não sei o quê, caiu lá um barranco, não sei o quê, morreram 20. Se fosse realmente um desastre natural, ora, a natureza tira isso de letra. Né? Um vulcão faz brum, explode, solta pedaços de rocha para todo lado e a natureza segue olímpica. Né? Ela não tem... Não se pode dizer que a natureza teve uma perda. Né? Ela se transformou, simplesmente, por um fenômeno típico da natureza. O desastre natural não é desastre natural. O cidadão que está lá morreu porque ele estava numa encosta. E é uma construção social, não é um desastre natural. Mas vocês vejam como tudo se passa como o urbano. O que está por trás, quando eu digo do desastre natural? Está por trás da ideia de que o urbano é uma coisa também naturalmente construída pelo homem. Não é. A meu modo de ver, é politicamente construída pelo homem, né? Homem no sentido amplo, associado a essa ideia de uma expressão cultural ligada ao modo de produção. Não se preocupe que eu vou chegar na mobilidade. Um outro exemplo é a região metropolitana. O cidadão, se você pegar um cidadão, eu moro em Jundiaí, né? O de Várzea Paulista, ou daqui de Monte Mor, sei lá, e falar, olha, você é um cidadão da região metropolitana, ele fala, o que é? Você, na prática, ele é um cidadão que mora num determinado território, ele vive, trabalha, se locomove, né, se tem lazer em um determinado território. A região metropolitana, o aglomerado metropolitano, são criações políticas, sociopolíticas, que no fundo vão resultar que ele pode ser, como cidadão, um cidadão metropolitano, mas na sua vida diária ele é um pobre coitado que mora num lugar onde ele tem dificuldade para se locomover, ele não tem acesso rápido, ele não tem asfalto suficiente, ele não tem iluminação adequada, aquela quantidade de problemas que vocês podem e conhecem. A outra questão, e aí vamos entrar na mobilidade. Aldeia. Eu vou dar um pulo para a aldeia e comparar a aldeia com a cidade tal como nós a conhecemos, o urbano contemporâneo. Isso foi um texto que eu li da professora Janice Caiafa. Depois, se vocês quiserem, podem pegar na internet, chama-se alguma coisa das cidades. Me fala a invenção das cidades, não, eu já passo para vocês o nome que eu não anotei aqui. É Janice Caiafa. Ela diz o seguinte, olha, vamos distinguir urbano, cidade e aldeia. O que é uma aldeia? Na aldeia eu também habito, na aldeia eu também trabalho, ou eventualmente, né, na fazenda próxima da aldeia.
né? Na aldeia eu também tenho lazer, mas a minha forma de convivência é, sobretudo, com o pequeno círculo ao qual eu faço parte, né? A família, sobretudo, os poucos daqueles com quem eu trabalho e aquela vizinhança bem próxima onde eu estou habitando. A cidade, para fazer comparação com a aldeia, a cidade introduz um elemento absolutamente novo, que é o convívio com o outro, a alteridade. É o sujeito que não tem nada a ver comigo, aspas, muitas aspas, a não ser o fato de morarmos na mesma cidade, mas ele tem um outro círculo de relacionamentos, ele tem uma outra família que mora em outro bairro, que tem outras características e assim por diante. O que faz, no fundo, diferença essencial entre a cidade que eu estou falando e a aldeia é a mobilidade. Posto que, se eu não tiver mobilidade adequada, eu serei empurrado quase que novamente à forma de convívio da aldeia. Como é que eu poderia dizer a vocês? Tenho ouvido muito falar, o ideal é o trabalho perto de casa, se a gente precisa tomar veículo para se locomover, etc. Tal. Essa é uma discussão complicadíssima, né? É nos remeter quase todos a vivermos em pequenas aldeias, né? Então eu tenho a aldeia fulana de tal, onde eu tenho meu trabalho, voltei para a aldeia. Pouco vou conviver na alteridade, o outro. Mais do que isso, como a sociedade hoje tem um outro grau de mobilidade, agora não só mobilidade física, mas mobilidade de emprego, por exemplo, né? Então eu cito sempre o exemplo, vamos dizer, construo minha vidinha, comprando uma casinha pelo Minha Casa Minha Vida, no bairro de Engenheiro Marcilac, em São Paulo, onde eu terei um emprego a 2 quilômetros de distância, ou 3, eu vou de bicicleta. Ótimo. E daqui a 2 anos, né, eu recebo uma proposta para trabalhar em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que fica mais ou menos a 70 quilômetros de onde eu estou. E eu vou ganhar 1,5 vezes que eu ganho lá em Marcilac. O que eu vou fazer? De duas uma. Ou eu pego o banco da tartaruga e pego tudo, passo a ser o cidadão atrás da sua casa em cima dos ombros, então eu migro para Ermelino Matarazzo em algum espaço físico que lá tiver, ou eu vou ter que depender de mobilidade mesmo. Ou serei condenado a viver na minha pequena aldeia, porque eu não vou dispor de elementos suficientes para fazer a mobilidade necessária e característica da cidade. Com isso estou vendendo aqui o meu peixe, dizendo o seguinte: mobilidade é o centro, é o que caracteriza a cidade em relação àquela outra forma que eu estou dando como exemplo, que é a aldeia. Eu acho que tem um outro exemplo que a professora Caiafa dá, que é muito interessante. Vocês devem lembrar de uma expressão chamada-se aldeia global. Surgiu na década de 70, 80, acho que foi McLuhan que cunhou essa expressão, que ela associa a televisão a modelo de aldeia e o cinema ao modelo cidade. Qual é a diferença? Eu vou ao cinema, eu saio de casa, eu pego algum veículo de transporte, ou eu mesmo, e vou a um lugar chamado cinema, onde eu vou encontrar outras pessoas que vieram de outros espaços físicos que estão lá assistindo e irão assistir aquele filme. A televisão é o modo aldeata, né? Eu saio da sala de jantar, vou para a sala de televisão, onde eu, minha mulher e meus filhos, ou os meus netos, no caso, vamos assistir televisão. E eu não convivo com mais ninguém. Eu deixo de ter, ou seja, ela faz essa semelhança entre o modelo cidade, cinema, o modelo aldeia, televisão. Bem, de qualquer forma,
mobilidade é, a meu modo de ver, o centro da diferença do modo aldeia do modo cidade. Mas, o urbano é uma expressão cultural de um modo de produção, a mobilidade na cidade será um rebatimento também deste modo de produção. Eu acabei de mostrar isso aí, né? O modo de produção calcado na indústria automobilística produz aquela cidade diferente daquela outra calcada em modos variados de mobilidade. A respeito dessa questão da alteridade, eu recomendaria também um livro, um trabalho, não só da Janice Caiafa, que é A Aventura nas Cidades, lembrei do nome. Aventura nas Cidades, obrigado. Mas também um trabalho chamado de Priscila Lima. Priscila Lima é uma psicóloga que fez um trabalho sobre as trajetórias e cartografias dos movimentos na cidade. Todas as duas têm, além de considerações sobre a questão urbana e a cidade, elas têm uma série de entrevistas com usuários de transporte coletivo nas cidades, mostrando como existe, né, nesta forma de deslocamento, uma forma de convívio com a alteridade. Através das várias reflexões, entrevistas e troca de informações que existe entre os usuários de transporte coletivo. Então, se é de mobilidade que vamos falar, pelo menos justifiquei por que a mobilidade tem a ver com essa questão do urbano. Mais do que isso, procurei muito rapidamente dizer que ela é o centro da questão urbana. Mas mais do que isso, eu também, quando disse que o urbanismo é política, eu estou agora conversando com vocês, vocês são políticos. Vocês não são estudantes de urbanismo, vocês são políticos. Com político não se dá aula, conforme vocês sabem. Portanto, eu não estou dando uma aula para vocês. Estou fazendo uma conversa, estou trocando ideias, informações e provavelmente teremos divergências que negociaremos à medida da nossa conversa aqui. Portanto, estou conversando agora não mais com alunos, mas com políticos que estão fazendo política urbana, ou farão política urbana. Quanto à mobilidade, ela também é uma construção social, óbvio. Indo até antes da aldeia, ou junto com a aldeia, como é que é a ideia de... Na verdade, a mobilidade nasce da ideia de imobilidade, para usar aí uma contradição dialética, né? Na fazenda, produção agrária clássica, o trabalhador, no geral, morava nas colônias das fazendas. Por quê? Porque ele morava onde trabalhava. Ele levantava e ia trabalhar nos pedaços daquela fazenda. Quando a indústria é nascente, você tem as vilas industriais, que aliás em São Paulo tem até hoje os exemplos de vilas industriais que restaram, né? Por quê? Interessava ao industrial ter o seu trabalhador a tempo e a hora para a produção que lhe interessava. À medida que... É claro que isso é uma historinha simplificada, mas acho que dá até para fazer uma boa pesquisa acadêmica a respeito. À medida que a industrialização, no caso, se torna mais complexa, essa maneira deixa de ser possível. Exatamente porque o cidadão, como eu citei antes, de Marcilac, lá de São Paulo, que é no extremo da Zona Sul, poderá, de repente, amanhã, ir trabalhar em Ermelino Matarazzo, na extremidade leste de São Paulo. Né? Então, da imobilidade desejada,
passa-se a um outro modelo que é, desejavelmente, a mobilidade, sobretudo, que vige até hoje, a ligada a trabalho, residência, residência, trabalho. Mas depois nós vamos voltar a esse aspecto da mobilidade. E transfere-se a questão da mobilidade para o Estado. Estado, entidade de governo. E o Estado, imediatamente, verifica, posto que aqueles setores do capital percebem rapidamente, que ali tem uma nova frente de negócio, que não existia na escala que nós a conhecemos, que é o negócio da mobilidade. E o Estado, agora responsável, veja bem que curioso, né? Primeiro você transfere a responsabilidade que era sua, de ter um empregado no lugar de produção, você transfere para o Estado, é o problema do Estado. Né? Socializa o problema, como a gente chama. Né? E, ao mesmo tempo, se abre uma nova frente de negócio, que é o negócio da mobilidade. E isso dá origem ao modo que é aquele pelo qual o Estado transfere novamente para o setor privado, agora não mais o setor privado interessado em ter a mão de obra perto do local de trabalho, transfere para o setor privado, que agora tem uma nova frente de negócio chamada transporte coletivo urbano. E essa forma pela qual é transferida é através de um mecanismo chamado concessão de serviço público. Não estou entrando aqui na discussão atual, privatização versus concessão, que é outra coisa, mas é concessão de serviço público. Existe, portanto, um formato que foi juridicamente construído, pelo qual o serviço, que é de responsabilidade do Estado, é, na realidade, concedido ao setor privado, sob forma de negócio. Vejam bem, isso é importante. Tanto que se chama, veja o termo que é usado nas concessões, a exploração do serviço de transporte coletivo. Até porque exploração é no sentido negativo de exploração, mas no sentido de exploração como negócio. Ok? Bom. E, ao mesmo tempo que se introduz essa nova forma de negócio sob a forma de concessão, se introduz um elemento chave que nós vamos depois voltar a discutir, que é a tarifa. A tarifa passa a ser como que o aval desse contrato de concessão. Ele, e nos contratos de concessão de serviços públicos tarifados, vocês vão encontrar essa frase, a tarifa como garantia do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Não que ela não deva ser, isso é outra coisa, mas apenas estou usando expressões que vão mostrando como se dá essa construção histórica e social, pela qual, da imobilidade, eu vou para a mobilidade, da mobilidade eu transformo no problema do Estado, e do problema do Estado eu abro uma nova frente de negócio, e, lá no final da história, aparece um personagem, né, com essa característica agora, que é a tarifa como aval da garantia do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Essa construção, eu estou falando de história, porque todos nós sabemos, né, que felizmente não existe cegonha, ou melhor, não são as cegonhas que trazem os nenês. Existem formas muito mais interessantes de produzir nenês, como vocês sabem, não é? Então, a mesma coisa. Eu estou tentando mostrar a vocês que essas coisas não foi a cegonha que trouxe. Isso foi tudo construído socialmente. Exemplo. Esse personagem tarifa, por essas características que eu disse a vocês, se torna um fetiche. Fetiche no sentido de feitiço. Aquilo que enfeitiça. Né? Por quê? Vamos olhar 3 personagens que se relacionam com a tarifa. E vocês vão ver que os 3 se relacionam como forma enfeitiçada. O proprietário da empresa de transporte coletivo, óbvio, ela é o oxigênio do seu negócio. A tarifa é que vai dizer se o seu negócio prospera ou não. Se a tarifa, pior, é um feitiço sobre
Esse é literalmente feitiço, porque não é o proprietário da empresa de transporte coletivo que determina a tarifa como no mercado de outros produtos. Que o sujeito vai dizer qual é o preço de venda que ele vai pôr a mercadoria dele. Não. No caso do transporte coletivo, quem fixa a tarifa é o poder executivo. Prefeito ou governador. Ou, presidente da República em outros casos. Mas o transporte coletivo, basicamente, prefeitos e governadores. Ou, complicado esse negócio, né? Você tem um negócio cujo elemento oxigênio do seu negócio é fixado por um terceiro. É verdade que tem todo um regramento jurídico que diz que se o cara não fizer uma tarifa adequada, você poderá ir em juízo. Mas, puxa vida, aí também eu vou arranjar uma encrenca com o detentor de poder. Pode ser que ele arranje outras formas de me castigar porque eu entrei em rota de colisão. Entendeu? Feitiço. A tarifa para o transportador é um feitiço. Ela é um feitiço para o detentor de poder. Vocês viram que bruta enfeitiçada levaram Alckmin, Haddad, outros tantos prefeitos e governadores do Brasil por causa das manifestações de junho. Não queremos mais 20 centavos na tarifa, bota, né, 10 mil, num reajuste da tarifa. Ora, é sabida, né, o quanto esse feitiço tarifa para o detentor do poder representa, porque é uma dor de cabeça para qualquer prefeito ou governador reajustar a tarifa de transporte coletivo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre a tarifa, uma outra peculiaridade que ela tem, muito interessante. Então começa aquele negócio. O exemplo disso, de feitiço faz reajuste no mês de janeiro, porque vocês todos estão de férias e não vão protestar, né? Aquela estudantada louca, chata, não vai para a rua encher a paciência, né? Faz, perto da eleição, não faz. O Kassab, o prefeito de São Paulo, ficou 2 anos. Duas eleições, não aumenta a tarifa. Aí fez uma outra jogada para compensar com as empresas, etc. Mas, enfim, eu estou mostrando apenas que, para o poder, o fixador da tarifa, a tarifa também é um feitiço. E, finalmente, o usuário. Para o usuário de transporte coletivo, a tarifa também é um feitiço. Quer ver um exemplo que eu posso dar do quanto ela enfeitiça nós todos? Dia de greve. Os ônibus de Campinas pararam de funcionar, blá, blá, blá. E o que eu deveria fazer como usuário de transporte coletivo? Eu chegava no ponto do ônibus, era informado de que hoje é dia de greve, falava, muito obrigado, vou para casa, durmo, e me comuniquem quando terminar a greve, que eu volto a vir para cá usar o transporte coletivo. Não, você vai ver as pessoas disputarem, né? A televisão vai mostrar isso, né? Mostrando o quanto os transportadores estão fazendo uma coisa antissocial, os grevistas, tem todo um jogo aí, que não é o caso de discutir aqui agora. Mas o fato é que as pessoas têm introjetado na cabeça agora o oposto do que teria na época em que ela morava no lugar de trabalho. De que o deslocamento é de sua obrigação. Eu é que sou obrigado a me deslocar. E mais, pelo meu deslocamento eu tenho que pagar. E não sou só eu que digo isso. O artigo 170, se eu errar por 3 números, 176 ou 179 do Código Penal, em vários ônibus da cidade de São Paulo, vocês vão ver essa plaquinha assim. Artigo 170 e não sei quanto, 176. Frequentar restaurante, lugar de comida, não sei o quê, ou veículos de transporte, sem os necessários recursos para o pagamento, 2 pontos, pena de 15 dias a 90 dias de prisão, mediante denúncia. Ou seja, se você não tiver dinheiro dentro de um ônibus e não pagar, você está sujeito a passar 15 a 3 dias, 3 meses, numa das confortáveis prisões brasileiras, né? Naquelas onde 100 pessoas
estão numa cela onde cabem 10, por aí. Isso nas mais confortáveis, né? Óbvio. Vejam, isto significa que não é só por esse código, né, penal, mas na cabeça, garanto, não vocês estudantes, não sei, mas na cabeça de quase todos os usuários de transportes coletivos tem muita clareza de que ele precisa ter recursos para fazer o pagamento da viagem, que é de sua obrigação. O deslocamento é de minha responsabilidade e por ele tem que pagar. Isso é feitiço também. A tarifa é um feitiço. Queria acrescentar um outro ingrediente na tarifa. Eu estou falando da tarifa porque depois a gente vai poder... Ela é um símbolo muito forte da questão da mobilidade, isso que eu quero dizer. A tarifa é um forte gerador de revoltas. E, curiosamente, isso tem sido passado desapercebido por muito tempo, agora parece que ficou um pouco mais evidente. Mas eu vou citar a vocês 4 revoltas no Brasil, não foram de pequena proporção. A primeira delas, a revolta do Vintém. Quem assistiu a novela de Chiquinha Gonzaga deve ter visto a revolta do Vintém, pela qual, com o charme da TV Globo, a Chiquinha Gonzaga, então era como a Chiquinha Gonzaga, obviamente na série dela, não era uma vândala, mas ela ajudou fortemente ao movimento da revolta do Vintém, que foi originada por um acréscimo de X vinténs, 10 vinténs, na tarifa de transporte coletivo do Rio de Janeiro. E isso deu uma revolta. Para vocês terem uma ideia, consultem. Hoje é fácil, o santo Google ajuda. Vocês vão achar, né, que foram manifestações que chegaram a levar 2.000 pessoas. Vejam só, de um Rio de Janeiro de 1879, dezembro de 79, janeiro de 80. Um rebu na cidade do Rio de Janeiro, provocado por um aumento de tarifa. Eu queria citar um outro, esse também foi muito louco. Foi, ao longo do tempo, se vocês puderem prestar atenção, vocês vão ver que protesto contra o aumento de tarifa no Brasil acontece, como vocês estão vendo, desde 1879. Uns em maior escala, menor escala, mas tem alguns que são federais, para dizer a escala deles, né, federal nesse sentido. 1947, São Paulo. Curiosamente, quando foi criada a Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo, CMTC, uma estatal da Prefeitura de São Paulo, que era para resolver problemas de mobilidade que não são resolvidos pelo setor privado, e é fácil de vocês entenderem por quê. Se é um negócio, existem linhas de ônibus, no caso ônibus, que não são muito rentáveis. Uma linha que sai daqui, vai até 50 quilômetros além, entra todo mundo aqui no ponto de entrada, durante o caminho não sobe e desce ninguém, e lá desce todo mundo no final da linha. Péssimo esse negócio. Versus uma linha que tem, vamos dizer, 5 km de extensão e passa num lugar que cada ponto sai 3, sobe 5, sai 5, sobe 3 e assim por diante. Portanto, essa é uma linha extremamente interessante. Por conta disso, surge uma empresa chamada CMTC, que é para dar um jeito nisso, porque começou a ter problema. Tinha bairro que tinha um serviço miserável, ninguém ia botar ônibus, mas não interessa. Mesmo que seja concessão, pressão daqui e dali, né? Bom, e a CMTC, ao mesmo tempo, a Light, de São Paulo, Light and Power, que era uma filiada de uma empresa canadense, chamada Light Bond and Share. Daí o nome Bonde, vem de Bond, né? And Share, que era o nome dessa empresa canadense, que tinha o serviço de bondes elétricos na cidade de São Paulo. Ela é estatizada pelo CMTC. Porque a Light não estava mais interessada. Depois eu explico por quê. Porque o grande negócio da Light não foi bonde, foi fazer loteamento de alto nível na cidade de São Paulo. Onde ela ganhou dinheiro mesmo foi aí. Alto Pinheiros, etc. Muito bem. Jardim Europa, Jardim América, são criações do grupo chamado Light and Power.
o setor imobiliário da Light Power, que era muito mais interessante que os bondes. E a CNTC chega e diz, não, para isso aqui ter uma financeira adequada, blá, 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 pá, a tarifa de 0,30 centavos na época, não sei que moeda era lá na época, acho que era um cruzeiro qualquer, né? Vai passar para 0,50 centavos. Ou então, aqui não tem jeito. Sabe o que aconteceu? Chama-se o quebra-quebra de 1947. Um terço, registre, um terço da frota de bondes e ônibus de São Paulo foi depredado e incendiado. Foi muito, do ponto de vista de agressividade, de características de revolta, de 47 foi muito mais forte que a de hoje, de junho de 2013. Um terço da frota foi para o brejo. O prefeito de São Paulo foi demitido, porque na época ele era nomeado. Cristiano Stockler das Neves foi demitido. Como tinha uma eleição em outubro de 47, isso foi em agosto, aí o Adhemar de Barros, que não era bobo nem nada, ele baixou a tarifa para 0,40 centavos, fetiche eleitoral, né, para evitar que viesse um outro, e aí ele não se elegia governador do estado. Né? Ele era interventor, não governador. Terceiro, 1956, Rio de Janeiro. Juscelino Kubitschek é o presidente da República. Morava no Rio de Janeiro nessa época, não existia Brasil. A UNE, União Nacional de Estudantes, de então, é um pouco diferente da de hoje, não importa, ela tem um reajuste tarifário dos bondes do Rio de Janeiro. E sabe o que o pessoal da UNE faz? Um movimento contra e paralisa os bondes fazendo pequenos bailinhos na frente dos bondes paralisados. É muito interessante, você vai ver o pessoal dançando, né, parzinho dançando na frente de um bonde parado, porque tinha aumento de tarifa. E essa se resolveu por uma habilidade do presidente da República, que então chama a diretoria da UNE, veja só, não é? Lá atrás. E fala, olha, pessoal, precisamos dar um jeito nisso, porque senão, né, a capital da República não vai funcionar. E deram lá uma solução, que eu não me lembro qual é, não importa. Estou apenas mostrando para você um fenômeno fantástico gerado pela... E, finalmente, né, temos mais duas, que é a revolta do Buzu, na Bahia, em 2003. Em Salvador, considerada a maior revolta que a cidade de Salvador teve nos últimos 50 anos, motivada por um aumento tarifário dos transportes coletivos. Os valores eu não tenho aqui, não é o caso de entrar nesse detalhe, mas foi um movimento que aí gera um outro fenômeno muito interessante, porque vai mostrar agora como o urbano, a cidade, a mobilidade, a tarifa e os movimentos sociais formam uma coisa extremamente interessante de ser estudada. Nesta revolta, havia uma reivindicação de 8 pontos, variados. Maior frequência de veículo, não sei o quê, pôr abrigo nos pontos de ônibus, vários itens. A revolta do Buzu também levou coisa de 4, 5 mil pessoas das ruas de Salvador em 2003. A maioria jovens e estudantes. A UNE, de então, 2003, que, como eu disse a vocês, não é propriamente semelhante à UNE de 1956 de Juscelino, e as lideranças estudantis resolveram negociar um acordo com o governo. Negociaram 7 pontos dos reivindicados, mas aí tentaram convencer o movimento de rua a aceitar, mas o movimento de rua disse não. Mais ou menos os garis agora no Rio de Janeiro, para quem acompanha esse movimento. Eles dizem, nós só vamos parar se baixar a tarifa, 10 centavos. Né? E foi aí que surgem os movimentos ligados, pelo menos à mobilidade. Eu cito o movimento Passe Livre, que vocês devem conhecer, com a característica de romper com o padrão de movimento social clássico.
Ou seja, as direções e as autoridades dos movimentos, no caso da Revolta do Buzu, perderam credibilidade. E daí nascem os movimentos ditos horizontais, pelos quais não tem mais liderança que fala em nome do movimento. Okay? Isso é extremamente importante vocês registrarem, porque é um momento de mudança de característica de movimento social ligado, pelo menos, à mobilidade no Brasil. É a Revolta do Buzu em 2003, na Bahia. Na sequência, é fundado o Movimento Pacífico em 2004, no Fórum Social Mundial, de Porto Alegre, e, nesse mesmo ano, em 2004, tem a segunda grande revolta. Essa também, em Florianópolis, chamada Revolta da Catraca. E essa revolta me levou... Olha, Florianópolis é uma cidade que tem aproximadamente 400 mil habitantes. Teve manifestações de cerca de 4 mil pessoas. Dias, foi mais de semana. 4 mil pessoas para uma cidade de 400 mil habitantes, e a gente está boa. Né? 1%. 1% de 12 milhões de São Paulo é 120 mil pessoas na rua, de estalos. Né? É muita coisa. Nessa manifestação, tal como na Revolta do Buzu, esqueci de dizer, a tarifa foi reajustada. Não foi reajustada. Em Florianópolis tampouco foi revogado, e aí tampouco não, foi revogado de tarifa. Depois de uma disputa judicial, mas no momento da revolta foi mudado. Contei essa historinha, talvez não muito breve, mas acho que é importante vocês conhecerem. Já falo aqui quanto tempo. Está na hora de parar, né? Eu vou parar já já. Trouxe essa informação para vocês para mostrar essa outra questão que eu estou colocando, que a tarifa do transporte coletivo é um grande promotor de revoltas populares no Brasil. Finalmente, eu queria, para terminar, depois a gente... Esse assunto que eu falo, vocês podem imaginar, tem tamanho, né? Não é embora. Mas eu queria colocar algumas coisas rapidissimamente, que está ligado ao nome que a gente deu para essa conversa. Eu vou chegar lá. Primeiro, o que aconteceu em junho de 2013 no Brasil significa, a meu modo de ver, o urbano, as cidades, gerando a necessidade de uma outra forma de governo. Para mim, é a leitura última que eu faço dessas manifestações ligado ao urbano e às cidades. Ou seja, a população brasileira, cerca de 80, pouco mais por cento, vive em áreas urbanas. E as áreas urbanas do Brasil estão dizendo o seguinte: a gente quer um outro jeito de governo, porque esse jeito de governo não dá conta dos problemas urbanos que nós enfrentamos. Veja bem, problema urbano precisa ser entendido. Saúde é, no limite, se eu tenho 80% da população morando no urbano, no limite é um problema fortemente relacionado ao urbano e às cidades. Né? Segurança pública, idem, esse mais do que nunca. Mobilidade nem se diga, pelo tudo que a gente colocou aqui. Né? Então, o urbano brasileiro está dizendo o seguinte: queremos uma outra forma de governo, porque essa aqui não está dando conta dos problemas que nós temos no urbano, que nós vivemos no dia a dia. A outra coisa é lembrar a vocês que o urbano, nas origens, vocês sabem, vem das palavras clássicas, polis da Grécia, né? cidade império, de Roma, civita, e é curioso que isso dá origem, né, às palavras que nós conhecemos. A civilidade vem do urbano, da cidade romana cívica. Polis, né, vem político, na verdade, o cidadão
que mora na polis, veja bem, não é o Renan Calheiros. Né? A ideia de política está associada diretamente à cidade império, à cidade. E o politikon, não sei se é assim que se pronuncia em grego, é o cidadão da polis. A urbanidade que se deve tratar as pessoas vem do urbano, portanto tem a ver até mesmo com a forma pela qual se dá o convívio. Lembra que eu falei o urbano e a mobilidade muito ligadas à questão da alteridade vis-à-vis a aldeia. Ministério das Cidades, eu preferia o Ministério do Urbanismo, né? Por tudo que a gente disse aqui. Porque aí no Ministério do Urbanismo nós vamos lidar com a expressão cultural da população e não com o construído que aí está, ou com o construído reconstruível que deverá ser. Apenas uma referência para retornar essa questão urbano-cidade. A outra é que mobilidade não pode ser enxergada apenas com alteridade, tudo isso que eu falei, mas ela está ligada diretamente também às formas pela qual o modo de produção se desenvolve. Vocês têm ouvido falar que o Brasil tem uma crise industrial? Né? Que a indústria do Brasil diminui proporcionalmente a sua presença no PIB em relação à agroindústria, à exportação de commodities e assim por diante. E que isso é um problema sério. Né? Muito bem, eu vou dar um exemplo para vocês que o Ministério do Urbanismo talvez devesse fazer, que é montar um projeto de ônibus elétricos produzidos no Brasil. Não sei se vocês sabem, hoje, ônibus elétrico não tem mais o trolley. Isso já era. O ônibus elétrico hoje funciona que nem laptop. Né? Cada vez que ele dá uma paradinha no ponto de passageiro, ele dá uma carregadinha na bateria. Tá? Por indução eletromagnética. Isso, pois é. Mas isso já existe na Coreia do Sul, já existe na China, já existe na Alemanha. Isso daria, vejam só, um projeto que vai envolver indústria, vai envolver pesquisa, vai envolver tecnologia, inovação. Né? Bota o BNDES aí a fazer isso e vamos produzir ônibus elétrico adoidado, com um resultado extraordinário, fora esse aspecto, que é o ônibus elétrico não polui e não tem nível de ruído. O nível de ruído do ônibus elétrico é baixíssimo. Porque boa parte de surdez que vocês vão ter, aqueles que andam em ônibus diesel, que tem 85 a 90 dB de ruído interno. É complicado. Então, eu estou querendo mostrar a vocês como essa questão da mobilidade tem um outro salto. Né? Saindo agora só do aspecto convívio, etc., aldeia, não aldeia, eu estou colocando a vocês possibilidades que alternativas de mobilidade podem trazer até mesmo para o chamado, muitas aspas, processo de desenvolvimento do país. Finalmente, para terminar agora mesmo, como na palestra está escrito inserção profissional, são políticos, já que urbanistas. Vocês vão ter que ter clareza que a sua inserção profissional terá que ser proporcional ao fato de vocês serem políticos. Acho altamente improvável que será fácil para vocês se pós-graduar em urbanismo de um determinado modo e em seguida ir trabalhar na Gafisa ou na Lopes e Associados ou na Odebrecht Lançamentos Imobiliários de Campinas. Vai ficar complicado. Por isso eu quis colocar no fim de minha palestra apenas essa última palavra, inserção profissional. Vejam lá em que poste vocês estão amarrando o seu burro. No fundo é isso. Se o urbanista é político, vocês vão carregar, né, estimo eu, para o resto da vida, esta questão de que vocês vão estar lidando com coisas muito mais amplas do que simplesmente a produção imobiliária ou o design
assim por diante. Não que isso não tenha o seu lugar, o seu valor, o seu outra coisa, mas apenas é uma pequena provocação para a gente falar depois. Enquanto é isso que eu queria falar. Obrigado. Eu gostaria apenas de entender uma coisa que me incomoda muito. Até onde eu sei, pelo que eu entendi da sua manifestação, o senhor é a favor da tarifa zero. Eu queria entender que mecanismo é esse que permite que se institua esse sistema de tarifamento zero, se desde criancinhas nós aprendemos que não é assim que se fazem as coisas na mobilidade. A gente paga caro pelo transporte e temos a obrigação de pagar, né? Pelo menos foi isso que sempre nos ensinaram. Que engenharia é essa que permite que a gente consiga, como sociedade, bancar tarifa zero para todo mundo? Né? De onde sai esse dinheiro? Porque já que não existe almoço de graça, alguém está pagando, também não existe tarifa de graça. Alguém vai bancar isso, alguém vai pagar isso, né? E acho que é necessário que a gente esclareça bem isso para toda a população quando essas ideias começarem a ser professadas com maior intensidade. Isso precisa ser passado para a sociedade de uma forma muito clara, né? Muito precisa. E eu quero agradecer o senhor ter falado de ônibus elétrico, porque na minha infância inteira eu passei no bairro da Aclimação, em São Paulo, com um ônibus elétrico e era sensacional. O silêncio do ônibus elétrico era maravilhoso. Bom, o que eu tenho para dizer é mais um comentário do que uma pergunta, que, como a gente sabe, a gente estuda e cresceu ouvindo isso, o principal objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro, certo? E numa empresa, onde a maioria, não sei se todas, são, como você disse, privatizadas, as empresas privatizadas, por mais que a tarifa seja instituída por um órgão público, ela tem que se manter, certo? Então, talvez, a única maneira de conseguir chegar a esse ponto de tarifa zero seja uma transformação nesse sistema de não ser mais privatizado. Talvez algum subsídio do governo, que vai com certeza implementar mais impostos, mais do que a gente já paga, mas sem essa mudança eu não consigo enxergar uma forma de uma empresa privada prestar serviços para toda uma comunidade sem que haja uma contribuição de tarifa, que é o que a gente paga hoje. Então, juntamente com o que o rapaz aqui disse, além de pensar no mecanismo, eu acho que é necessário pensar numa transformação da origem da coisa, né? E é mais ou menos isso. Vinícius. Lúcio, eu acho que todos estão curiosos para ouvir essas respostas. Então eu vou deixar a minha pergunta para depois, para a próxima rodada. Eu vou jogar um pouco mais de lenha na fogueira, assim, anima. Vocês não têm nenhuma inibição, porque eu não tenho nenhuma questão. Pode falar que eu falei idiotice, bater duro, que eu acho que fica muito mais interessante também. Pergunta do João, que aliás tem a ver com a do Vinícius, né? Mas eu vou responder primeiro a do João. E vocês viram que, prudentemente, eu não falei em tarifa zero aqui. Vocês é que estão começando a falar disso agora. E não é à toa. Se vocês estão falando é porque alguma coisa está se passando com essa questão tarifa. Eu só fiz a pichação do personagem tarifa. Mas, de fato, aí, de novo, volta para o urbano, ligado como expressão cultural, associado ao modo de produção e a cidade, a concretude disso tudo. Qual é a ideia que nós temos, a expressão cultural, político-cultural que nós temos no Brasil de serviço público? E você, Vinícius, usou, apesar dos impostos altos. Mentira. Há uma mentira gigantescamente propagada
né? E que tem até um negócio chamado impostômetro em São Paulo, que mede quanto de imposto. Você ouviu falar do impostômetro? 3 trilhões, oh, que ódio! Né? É um imposturômetro, na verdade. Eu vou dizer por quê. Não vou carregar em números aqui, mas grosso modo. No Brasil, paga mais imposto quem ganha menos. Sabe como? Fácil, fácil de entender. Exemplo, quem quiser veja uma matéria da Carta Capital de 2 ou 3 anos atrás, mas eu vou citar números aqui que já são conhecidos. Quem ganha até R$800 por mês, paga cerca de, há discussões, mas as discussões mudam muito também, entre 47% a 50% do que ganha sob forma de imposto. Quem ganha até 3 mil e poucos reais, não me lembro exatamente quanto, vai pagar menos do que 45%, 46%, vai pagar cerca de 20 e poucos por cento. E quem ganha acima de 6 mil reais, atenção, senhores que ganham mais que 6 mil reais aqui, pagam de imposto apenas 18% a 20% do que ganham. Por quê? Porque a estrutura de impostos do Brasil, montada à época da ditadura, por um cavalheiro chamado Roberto Campos, vocês vão ouvir falar um belo dia, que era um economista fortemente ligado ao capital americano e de ideias bastante liberais, inteligentíssimo, competentíssimo, sem dúvida alguma, para ele, para a turma dele. Ele monta uma estrutura tributária no Brasil que o grosso do imposto é um imposto que chama-se imposto indireto. Você vai numa prateleira de um supermercado, quando você comprar 1 quilo de arroz, sei lá, manteiga, o que você quiser, você vai estar pagando, já no preço que você está comprando, um imposto que não sabe se você que está comprando é um cidadão que ganha R$700 por mês ou ganha 20 mil reais por mês. Para ele, tanto faz. O imposto que você paga é o chamado imposto indireto. Ele grava igualmente quem ganha pouco, quem ganha meia, mais ou menos, e quem ganha muito. Isto é o oposto do que é o contrato social de lá de trás, até mesmo do capitalismo, que é o chamado imposto progressivo e, sobretudo, o imposto direto. O que é o imposto direto? É aquele que distingue quem ganha 6 mil de quem ganha 800. Quais são eles? Um clássico, o imposto de renda, chamado não por outra razão. Sabe qual é o nome técnico do imposto de renda? Mesmo nos liberais, chama-se imposto socializante. Por isso, paga mais quem ganha mais e paga menos quem ganha menos. E quem ganha abaixo de um certo valor não paga, é isento. Só que a maior taxa de imposto de renda no Brasil, país de intensa, que paga acima do imposto, é 27,5%. E fora que com os 27,5% você paga descontando as outras faixas. Na verdade, você vai pagar, quando pagar 27,5%, você pagou 15% efetivo. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Alguém sabe? Qual é a maior taxa de imposto de renda que tem lá? 55%. Meu filho que mora no Canadá, ele paga 45% no federal e mais não sei quantos por cento para o governo estadual, porque lá paga imposto de renda estadual também. Não é o caso aqui, mas se quiserem, tem uma numerologia hoje disponível na internet sobre isso. Eu cito esse caso da matéria da Carta Capital, que foi recente e bastante condensado. Tem outras variadas informações, mas grosso modo é isso. O que se precisa, portanto, quando se fala? Veja bem, eu comecei dizendo que o urbano é político, que transporte coletivo é uma historinha socialmente construída. Quando se falar de tarifa zero, a gente está falando de reforma tributária. Que, aliás, não é só para tarifa zero. O Estado brasileiro, no limite, é um Estado que não tem recursos para prestar serviço público. Essa grande demanda que surgiu nos movimentos de junho desse ano,
queremos serviço público padrão FIFA, no fundo é isso, é porque o Estado brasileiro não tem recurso. Quer ver outro dado? Por que ele não tem recurso? Porque ele pede dinheiro emprestado a juros de 10,75 ao ano, que é o segundo juro mais alto do planeta. Quanto ganha um cavalheiro americano se aplica dinheiro no Tesouro dos Estados Unidos ao ano? Quem sabe a taxa de juros dos Estados Unidos? 0,5% ao ano. Então, quanto o Brasil tem de dívida paga desde 1994, início do Plano Real, até setembro de 2013, o Brasil pagou 1.700 bilhões de reais de juros de dívida interna. E sabe de quanto é a dívida depois de ter pago isso? Hoje é de 1.800 bilhões. É insano, gente. É insano. Ou se faz uma reforma tributária no Brasil, ou isso não vai ter fim. Eu diria quase no limite, que esse talvez seja o problema central do país, seja a questão tributária. Eu fiz contas, só para lhe dar uma ideia. Com esse dinheiro que foi pago de juros da dívida, para a qual se exige, não sei se vocês sabem, um superávit primário do orçamento do Estado. Já viram falar disso? Se vocês não vão fazer urbanismo se não souberem disso. Olha, o governo brasileiro se assenta hoje num tripé. Meta de inflação, 4,5%, máximo de 6,5%, para baixo, 2,5% para baixo, para cima e para baixo. E superávit primário e câmbio flutuante. Esse é o chamado tripé, eu chamo de Pai, Filho e Espírito Santo, que mais parece religião do que discussão política, isso. Né? Esse tripé, esse superávit primário, é aquilo que, no final do ano, o governo tem que ter economizado para pagar juros da dívida. Cada 0,5% de aumento na taxa de juros anual Selic significa aproximadamente 20 bilhões a mais de gastos do governo federal. Voltando, se nós pegássemos, João, o que foi pago de juros nesse entretempo, eu fiz uma continha rápida. Dava para fazer, na cidade de São Paulo, peguei o exemplo da cidade de São Paulo, porque eu ia fazer um debate em São Paulo, dava para fazer cerca de 200 e poucos anos, 220 anos de tarifa zero. 220 anos de tarifa zero na cidade de São Paulo. Então, essa é um pouco que, da onde vem dinheiro, vem daí. Se vier. Se não vier, vai ficar complicado. A outra é, isso não significa que não há outras otimizações a serem feitas, velocidade dos veículos, tudo bem, né? Estou dando um exemplo da questão financeira em questão, né? Eu entendi que foi um pouco a sua pergunta. Você disse que desde criancinha aprendeu, eu também, né? Mas aí faz parte daquilo que eu comentei. Vamos ter que fazer uma outra construção sócio-histórica e social. Ou então nós não saímos, vamos ficar que nem peru em véspera de Natal. Com relação ao que o Vinícius falou, eu queria só comentar uma coisa interessante que eu comentei com a professora Laura hoje, vim para cá. Paris, não sei se vocês viram na internet, alguém viu? Não? Paris, nesse próximo fim de semana, vai ter tarifa zero, 3 dias. Sabe por quê? Porque os níveis de material particulado em Paris, por uma inversão térmica, atingiram níveis intoleráveis. Faz uma semana que eles estão tentando convencer o pessoal a usar menos automóvel e não está dando resultado. Então eles vão fazer tarifa zero por 3 dias lá. É curioso, é pouco, mas vejam a fundo o que quer dizer isso. É como que se dissesse o seguinte: bom, já que não dá mais nada, vamos fazer o que tem que fazer mesmo, né? A impressão que dá é essa. Né? Já que tudo que a gente tentou, tentando salvar a tarifa, não deu, pá, então faça-se a tarifa zero. Eu não tenho esse nome, evidente, mas vai ser a gratuidade de transporte em Paris. A outra questão, cito essa de Paris apenas a passar, né? Com o Vinícius,
eu não acho. Há um equívoco que se fala muito, né? Estatização não é sinônimo de socialismo. Lucro não é sinal típico do capitalismo. Vamos distinguir as coisas. Se você tem um capital, seja no socialismo ou no capitalismo, e ele não tiver uma remuneração dele para que ele se reproduza, tá? Nas novas aplicações, renovação das coisas, manutenção, pesquisa, desenvolvimento, ele vai para o brejo, seja um capital socialista ou seja um capital capitalista. Portanto, a empresa estatal também tem que ter lucro, ou ela vai para o brejo do mesmo jeito. Lucro que eu digo, portanto, a discussão não é ter lucro ou não, é outra. Primeiro, que lucro é esse? Isso é uma discussão. Mas, principal, é aquilo que eu falei no começo. A grande discussão do modo de produção é quem se apropria do lucro. Tá? Então, veja bem, eu quis distinguir isso porque não há nenhuma garantia no modo de produção que eu vivo hoje de que uma estatal será melhor do que uma empresa privada para um determinado serviço. Em si mesmo. Exatamente. Você tem essa, a Laura está falando aqui da Sabesp, que é um caso típico. Né? Mas tem um outro caso, que também deu certo, que é a Petrobras, com toda a crise que ela possa ter, é uma história de uma empresa estatal que deu certo e dá lucro. E quando não dá lucro, você vê o nó que fica. A outra coisa, finalmente, para concluir essa história que você colocou, é... um exemplo que eu dou sempre de transporte coletivo é o seguinte: não tem que fazer concessão, pelo amor de Deus. Trata-se de você fazer, nem parceria público-privada, né? É uma outra coisa que podemos discutir depois, que está associada ao urbano, né? Diretamente. É, na verdade, fretar o transporte do capital privado. Você freta o ônibus, por exemplo, no caso. Tá? Depois eu posso dar detalhes disso numa outra rodada, para não esticar muito, que é uma coisa que foi feita em São Paulo quando eu fui secretário da Transporte. Você freta o ônibus. Por quê? Por que interessa você empatar? São Paulo, por exemplo, tem 15 mil ônibus. O preço de um ônibus, uma pela outra, não menos do que 200 mil reais hoje. Sendo que os biarticulados vão para 600 mil reais. Se for 300 mil reais média, você vai gastar 4 bilhões e meio de cruzeiro para quê? Para dizer, essa frota é minha? Sabe como é que fazem as empresas de avião? Um grande número delas? Elas não são donas das aviões dela. Para quê? Ela faz leasing de avião. É um aluguel de avião. É o que eu estou sugerindo como forma de enfrentamento. Estou apenas colocando isso para você, para a gente sair um pouco, tentativamente, dessa ambivalência, a meu modo de ver, falsa, no modo que nós estamos aqui, de estatização, não estatização, etc. E lucro é feio, lucro é pecado. Não é bem isso, é apropriação, que é outra coisa. E remuneração de capital, que é outra coisa.